Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E estamos falando um pouquinho de bruxaria. Se estivéssemos nos Estados Unidos, em Salem, talvez seríamos enforcados. Bom, meditação, a palavra, ela significa assim, observar o que a sua mente está aprontando. Então, quantos param para ficar refletindo o que a sua mente está fazendo? Então, a ideia da meditação é isso, é você silenciar, ficar quietinho e tentar observar o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Então, nós podemos começar com uma prática, porque eu acho que isso vai facilitar o entendimento do texto. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Eu vou marcar 30 segundos. Procura deixar a mente bem relaxada e, se possível, não pensar em nada. Tá? 30 segundos. Ok? Alguém conseguiu não pensar em nada? Ou quem que começou a ter mais pensamentos do que antes que eu falei? Alguém teve mais pensamento? Aí fala assim, nossa, mas como que eu vou então fazer meditação se quando é para ficar quietinho, para poder observar o que está acontecendo, a minha mente fica mais agitada? Então essa é a ideia. Aí o que tem que se fazer? O que a sua mente está fazendo? O que ela está pensando? Será que ela está pensando, nossa, hoje é sábado, daqui a pouco tem a balada, e fica ali aquele pensamento, ou será que está pensando na segunda-feira que tem que pagar uma conta e o dinheiro ainda não chegou? Então, o que a sua mente está aprontando? Então, esse é o objetivo. Tá? A palavra meditação chama Tsuowan. O primeiro ideograma significa sentar. E o segundo, esquecer. Porque a ideia é sentar e esquecer de si mesmo. Porque é difícil você falar, eu vou sentar e não vou pensar em nada. Porque a partir do momento que você se coloca que não vai pensar em nada, a coisa começa a acontecer de uma maneira intensa e você começa a ficar desesperado. Fala assim, nossa, eu não consigo meditar. Porque meu pensamento não para. Então a ideia é sentar e esquecer. Mas não precisa se preocupar, porque a hora que você vai esquecer tanto, mas quando você voltar, você vai lembrar de tudo. Tá? Mas naquele momento a ideia é sentar e esquecer. E é interessante observar o ideograma, porque ele traz algumas informações importantes do porquê, o que é esse esquecer. Então o primeiro aqui, ele passa a ideia assim, se a gente fosse analisar ele decompor, né, o ideograma, embaixo seria a Terra, e aqui em cima tem um eixo que sobe ascendendo para o céu. E duas pessoas, uma de cada lado. Então, duas pessoas em torno de um eixo que está buscando se assentar. Então, a ideia, esse ideograma ele traz a ideia de sentar. Então, eu sentar na Terra, mas eu mantendo ainda o eixo que me leva até o céu, ou até como a Gislane colocou no início, né, as virtudes, as coisas mais elevadas do espírito. E one significa esquecer. Isso aqui é interessante porque ele tem um pontinho aqui em cima. Esse traço aqui ele representa o céu. E esse ponto, geralmente nas práticas iniciatas, principalmente do Oriente, eles tocam um ponto aqui no terceiro olho, né? Então, por exemplo, teve uma novela chamada O Caminho das Índias, que era comum aparecer um pingente, algum adereço aqui na região entre a sobrancelha. Então, é um ponto que normalmente se abre durante essas práticas iniciáticas. Que ele quer dizer assim, é abrir uma nova visão. Né? Que ele fala, abrir o terceiro olho. Não é que vai ter um terceiro olho aqui, né? Um olho como nós. Mas assim, estou abrindo a minha consciência para ter um novo olhar da mesma coisa. O que essa situação me traz? Então eu tenho esse ponto,
o traço representando o céu no sentido as virtudes, né? Bondade, polidez, sinceridade, justiça e sabedoria. Depois eu tenho aqui embaixo, esse traço aqui, ele mostra uma linha e depois fica na horizontal, significa morrer. Então eu tenho em cima um ponto de abertura para as virtudes do céu e embaixo sustentado o morrer. E a base, o coração. Isso aqui é o diagrama do coração. Então, o coração na medicina chinesa, ele também representa a mente. Ele também é traduzido como mente. Então, através de um novo olhar, das virtudes celestiais, eu deixo morrer ou deixo perecer o ego através da mente, através da observação da minha mente. Então a meditação é isso aí, é deixar morrer aquilo que não serve. Os maus hábitos, né, o que a doutora Gisele comentou. O que você está fazendo para que o cavalo corra com os olhos tampados e sem controle? Então a ideia da meditação, esse diagrama ele traz esse contexto. Então é perecer aquilo que não serve e você se renovar através das virtudes. Tudo bem? Ninguém esperava aula de chinês hoje, né? Eu imaginei. E eu peguei esse ideograma aqui, que geralmente ele aparece na... Quem já ouviu falar de I Ching, ou I Ching, né? Ou pelo menos alguém já jogou na internet, ou leu em alguma revistinha. Esse ideograma ele faz parte de um daqueles hexagrama. E esse ideograma ele chama nutrição. E é muito interessante observar porque ele passa a ideia da meditação, esse ideograma. Ou seja, eu me nutrir. Nutrir com o quê? Com essa sabedoria, com essas virtudes. Aí, novamente, o traço do céu. Aí, eles colocam assim, né? Aqui a cabeça, aqui é o tronco, as costelas, o ombro, com os braços, né? Geralmente em direção do umbigo. Sentado em cima de um banquinho, que é muito comum, por exemplo, o pessoal que pratica meditação zen, tem aquele banquinho de madeira que a pessoa senta, cruza as pernas ali e fica apoiado para a coluna conseguir ficar reta. Então, ele passa essa ideia, a pessoa sentada e entrando nesse estágio de esquecer de si mesmo. Esse diagrama também traz uma curiosidade muito interessante, porque essa parte de cima é a chuva. Então, você tem o traço do céu, e aqui, as gotas d'água caindo do céu. É a mesma letra de chuva. Ou seja, o céu tentando fertilizar a terra. E esse contato do céu com a terra possibilita a vida. Ou seja, o nascimento das plantas, toda a vida acontece por causa dessa fusão. Então, mais uma vez, as virtudes descendo e encontrando com a matéria. E a meditação, ela cria essa possibilidade de nutrição. Favorecer esse crescimento. Ok. Agora está todo mundo já sabendo um pouco de chinês, né? Nós podemos entrar aqui na teoria. A teoria, o oriental, normalmente, ele não gosta que o aluno, o discípulo, né, fica lendo vários livros e textos. Porque ele acha assim, a minha esposa, ela sempre faz essas perguntas, né? Por que faz tanta pergunta aqui no Ocidente? Não é mais fácil viver e descobrir pela vivência? Nossa, vocês fazem muita pergunta. Então, às vezes eu falo assim, para que serve isso aqui? Eu falo assim, para que essa pergunta? Experimenta e descubra por si. Na China, nós não ficamos fazendo pergunta, nós vivemos. Agora vocês passam tanto tempo se perguntando, aí depois que consegue a resposta, não tem mais tempo para viver. Então, vive e a resposta vem em seguida. Então, eu sempre fico numa sinuca, né? Aí agora eu já não faço mais perguntas, né? que eu já sei as respostas. E então dentro desse conceito, a medicina chinesa ela traz uma coisa chamada os 3 tesouros, né? Que é a matéria, a energia ou consciência, né? E a mente. Então é usada a terminologia Qin, né? Ou essência, né? Depois você tem o Qi, que seria essa consciência ou energia, né? Que move. Que poderia ser até essa energia que o professor estava falando anteriormente, que faz a comunicação entre essas duas situações de densidades diferentes, né?
e a mente. Se nós pensarmos em matéria, nós poderíamos pensar em estruturas físicas, por exemplo, DNA, os gametas, podíamos pensar em células. No nível da energia ou da consciência, podia pensar em potencial de ação, os impulsos, toda a parte química que se transita no neurônio, a despolarização da célula. E se nós pensarmos na mente, ou no Sun, né, que o chinês fala, nós podíamos pensar também em sinapses, a quantidade de sinapses que você consegue fazer. E quanto mais você cria hábitos, você está criando uma rede, um caminho, né? Essas tais sinapses. Se esses caminhos não são caminhos favoráveis para uma elevação ou para que você viva melhor, aí você vai começando a reforçá-los e fica muito mais difícil de quebrá-los. Você tem que reestruturar isso. E tudo isso, ele tem uma coisa atribuída junto com sofrimento ou estresse. Então, para uma célula fazer todo o seu trabalho, ele precisa criar um estresse e vários processos bioquímicos acontecem para que alguma coisa chegue no seu final, no propósito inicial. E os orientais, eles falam que toda vez que tem esse estresse, né, ou quando você tenha que sair de uma zona de conforto e entrar para algo obscuro, então é comum da gente ter ou apego ou aversão. Ou seja, ou eu quero aquilo porque eu gosto daquela situação, ou eu não gosto dessa situação e tento criar uma certa resistência. Então, o tempo todo nós convivemos com essa relação. Qual que é a dificuldade? É a intensidade que se coloca nisso. Ou seja, eu não quero isso, não quero ouvir e tenho raiva de quem sabe. Então, eu crio uma certa resistência até a mais do que deveria. Isso tem um gasto energético ou um gasto de consciência. Ou eu me apego, eu quero isso de qualquer jeito. E aí eu também tenho um outro gasto. E o interessante de tudo é que tudo depois ele volta de novo aqui. Então, todo esse caminho aqui é para expandir a minha consciência e fazer com que cada dia eu me torne melhor. Cada dia aumenta a minha habilidade, a minha expansão. Só que, da mesma maneira, cada vez que eu faço essa expansão, eu tenho um gasto. Porque isso aqui volta e ele gasta aqui. Mas eu posso fazer um caminho inverso, que é o caso do exemplo lá da bezedeira, né, fazendo o caminho inverso. Então, eu tiro esses excessos, eu tenho condições de fazer com que essa nutrição ela esteja melhor. Então, é um caminho inverso. E, por interessante, né, que a teoria da medicina chinesa bate com o que o professor estava trazendo. Esses conceitos, ele vem de um livro chamado Tratado da União Oculta, que foi escrito há 2680 a.C. pelo Imperador Amarelo. É um livro muito pouco estudado, só tem um em tradução de português que saiu ano passado, porque a tradução é uma tradução assim, muito próximo do texto original, porque é muito complicado as traduções, porque nem sempre a pessoa consegue trazer a informação do texto, porque tem que levar em consideração a cultura da época, tem várias coisas. E o chinês ele passa a informação sempre por imagem. Então, cada um pode olhar a mesma coisa e chegar em conclusões diferentes do mesmo objeto. Então, imagina você tentar padronizar isso. É muito complicado. Então, aqui, alguém acho que já viu aquele desenho aquela estrela de 5 pontas, né? Que é um pentagrama. E aí aparece lá madeira, fogo, terra, metal e água, né? E aí geralmente aparece coloridinho, né? Verde, vermelho, amarelo, branco e preto, né? Então, essa é a teoria que se usa para explicar esses mecanismos nesse livro. E aí que ele fala assim, a forma aqui, né, que está ligado com o órgão fígado, né? Se nós fôssemos trazer para algo mais denso, eles falam assim que todos os 5 agregados, ou as vias de sentido, visão, audição, o paladar, o tato, o olfato, ele vai entrar então pela via do fígado. E aí, ele vai fazer essa passagem. Então ele diz assim, a consciência apega-se à forma e consome energia da madeira quando se concentra no seu apego. Então, entrou o estímulo. Então, um exemplo. A pessoa está passando a mão numa superfície, e aí fala, nossa, essa superfície aqui é lisa, e começa a descrever. Então, ele fez todo esse caminho.
Então ele tocou na superfície, ou seja, eu tive contato com a forma. Aí eu vou atribuir uma emoção, ou uma sensação de prazer ou desprazer. Aquilo foi agradável ou não foi agradável. Eu vou criar um julgamento, vou elaborar um pensamento em cima daquela experiência. Isso vai criar um monte de reações fisiológicas. Então, de repente, uma chapa quente, eu coloco a mão e de repente eu tiro e falo, não gostei, isso aqui me machucou. E eu vou gerar um novo conhecimento. Eu vou gerar um conhecimento em cima daquele estímulo. Esse gerar um conhecimento faz com que eu crie um apego ou uma aversão a esse estímulo. Então, se foi agradável, eu quero experimentar novamente. Ou se foi desagradável, eu crio uma repulsa. Aí no segundo, e toda vez que acontece isso, essa roda ela gira, nós perdemos consciência para o meio, porque daqui para cá eu tenho uma perda de energia. Então é como se fosse na mitocôndria. Cada vez que ela tem que fazer um ciclo para gerar energia, ela tem que perder energia. Ela consome e libera em forma de calor. Então, poderíamos pensar assim, perdeu calor para o meio. Nesse caso, perdi consciência, porque energia em chinês também pode ser traduzido como consciência. Então, cada vez que eu faço esse salto, daqui para cá, eu perco consciência. Aí eu saio daqui para cá, perde-se consciência. Daqui para cá, perde consciência. Então, o tempo todo nós estamos perdendo consciência. Por isso que algumas pessoas que estudam muito, e acaba tendo títulos altíssimos de estudo, e aí quando uma pessoa simples, às vezes, vem trazer alguma informação, a pessoa não consegue entender, porque é difícil de conversar com aquela pessoa, porque parece que quanto mais ela estuda, mais quadrado ela fica. Porque o tempo todo ela está perdendo consciência e se apegando àquela ideia. Não vai mudar, porque ela está perdendo energia. Ela está agregando conhecimento e cada vez mais se apegando à forma. Então ela fica uma árvore difícil de tentar trazer de volta. No segundo momento, depois que entrou o estímulo, então a consciência se emociona. Aí entra a parte das emoções. Se emociona diante do estímulo e que se concentra e consome energia do fogo quando manifesta a emoção. Então tem mais uma perda de energia nesse trajeto. Aí novamente, faz outro giro, aí sai daqui para o pensamento. Então a consciência gera pensamento diante do que vê e sente, e consome energia da Terra quando manifesta na mente aquilo que pensa. Então quando isso começa a manifestar no nível mental, novamente, ele cria essa perda de energia. Aí girou novamente essa rodinha, saindo do pensamento para a ação. A consciência adquire experiência através da ação e consome energia da água. No caso, se nós fôssemos trazer para o órgão físico, seriam os rins, né? Quando usa a inteligência para formular o conhecimento. Concentra-se agora no novo conhecimento e reinicia novamente o ciclo. Então, o que quer dizer isso? Que toda vez que eu tiver essas informações entrando para dentro da minha mente, isso aqui vai acontecer inevitavelmente. Então vai ter uma perda de energia natural. Todo o problema é o excesso que se perde. Porque perder é a naturalidade das coisas, faz parte do processo natural. Mas o excesso é que vai desencadear essa perda maior ou não. E quando faz essa rodinha toda, aumenta esse conhecimento em relação à forma, e aí eu posso agravar isso, porque aí eu crio aqueles padrões mais rígidos e difícil de mudar. Então aquelas pessoas assim, que por mais que você fala, não adianta. Ela fala, não, entendi. Aí ela vai e faz aquilo que ela quer fazer. Ela fala para você que entendeu, mas faz outra coisa. Porque isso aqui está muito forte. E é difícil de quebrar. E aqui, fora aqueles desgastes naturais, né, aí você tem os excessivos. Então, um exemplo. Né, entrou o estímulo, então a energia da madeira usa o conhecimento acumulado pela água. Lembra que fez a rodinha? Aí eu gerei conhecimento em cima de uma informação. Aí ele vai pegar essa energia e, como objeto de observação, a nova forma. Então ele começa a olhar aquilo de uma outra maneira. Então, eu passei a mão naquela superfície, dei todas as características, a emoção naquilo, e eu já criei uma reflexão em cima daquilo. Eu tenho uma informação
a respeito daquilo. Já tenho guardado ali na minha memória. O excesso é assim. Quem observa o mundo de maneira compulsiva perde consciência para adquirir apego às formas. Então, o excesso seria assim. Eu fico o tempo todo olhando aquilo e tentando elaborar teorias em cima daquela superfície, quando apenas é apenas uma superfície. E eu fico criando mais coisas, tentando incrementar aquelas coisas todas, então eu fico apegado a essa ideia de querer tentar achar pelo em casco de tartaruga. Quando ela faz o salto, vai para o coração, né, no próximo elemento, que é a parte das emoções, né, então a consciência transforma a madeira em fogo para criar um sentimento de emoção que nasce da observação da forma, ou seja, daquilo que eu estava observando. Enquanto a pessoa se emociona, uma parcela de energia da Terra é subtraída da consciência. O excesso seria, quem se emociona em excesso perde consciência para adquirir emoções. Então, aquela pessoa que, lógico, né, você ganhar na loteria, e não dá para ficar só assim, né? Então, tem pessoas que ganham na loteria, fica super feliz, alegre, liga para todo mundo. Outras infartam. Esse é o excesso. Então não precisa infartar, pode ficar alegre e ligar para as pessoas. O infarto é o excesso. Aí saindo do coração, indo das emoções, indo para o pensamento, né? Então a naturalidade seria, a consciência transforma o fogo em terra para organizar o que viu. Ou seja, eu vou criar um pensamento em cima daquela experiência. Enquanto a pessoa pensa, uma parcela de energia da Terra é subtraída da consciência. Então o excesso seria, quem se entrega aos pensamentos excessivos, intelectuais, intencionais, perde consciência para aumentar os pensamentos. Então é muito comum, nós costumamos falar assim, aquela pessoa é a pessoa de baço pâncreas, né? Porque o órgão baço é onde reside essa questão do pensamento, a organização. Aí fala, baço pâncreas é aquele cara metódico, tem que ser, se ele passar e ver um quadro torto, ele vai lá e arruma. Ele deixa retinho, ele quer tudo retinho, tudo organizadinho, aos extremos. Não só com ele, como ele começa também a querer organizar a vida dos outros. Então, é uma pessoa assim que acaba ficando muito chato de conviver perto, porque ele começa a colocar regra para tudo. Né? Então, é bem essa característica. Não tem ninguém desse jeito aqui, né? Aí, quando sai do pensamento e vai para a ação, então a consciência transforma terra em metal para liberar sobre uma ação. Enquanto a pessoa age, uma parcela da energia do metal é subtraída da consciência. Então, o excesso seria, quem está em constante movimento perde consciência para aumentar a atividade. Então, eu estou, é que nem a pessoa que está na academia, né? Primeiro dia de academia. Aí o professor chega e fala assim, você vai fazer 3 séries de repetições com essa carga. Não precisa fazer mais do que isso. Mas ele está empolgado, aí ele faz, não estou sentindo dor, me fez bem, o professor não está aqui, vou fazer mais um pouco. Aí ele manda ver. Porque, infelizmente, no Brasil tem aquela teoria, né? Quanto mais, melhor, né? No dia seguinte, ele não levanta da cama. É dor para tudo quanto é lado. Então, a mesma ideia. Você fez o movimento, quanto mais você coloca movimento, o efeito acaba sendo ao contrário daquilo que você achou que seria adequado. E por último, quando vem para o nível do conhecimento, então o que seria natural, a consciência transforma metal em água para gerar conhecimento que nasce da ação. Ou seja, pela repetição, eu começo a criar rotas e estabeleço um tipo de caminho, um tipo de saída, ou um tipo de estratégia. Enquanto a pessoa raciocina, uma parcela de energia da água é subtraída da consciência. Aí reinicia o ciclo e o conhecimento acumulado na memória serão mais tarde utilizados na observação de uma nova forma. Então, esse caminho todo seria o caminho natural que nós falamos anteriormente. O excesso seria, quem está em constante movimento perde consciência para aumentar a atividade. Então, eu acabo usando aquela energia, em vez de eu guardar isso, eu começo a perder novamente. Então, aí o ciclo começa tudo de novo. Então, em outras palavras, entrou o estímulo, a forma gera sensação, que gera pensamento, que gera conhecimento, que se apega à nova forma ou cria aversão à nova forma ou estímulo. E isso nós vivemos o tempo todo, essa situação, o tempo todo. Ela é uma rodinha constante nas 24 horas do dia. Então, o que você está pensando?
Que tipo de coisas você está pensando e que está fazendo esse movimento de girar? Que tipo de coisa você está jogando para dentro do seu organismo? Então, aquelas situações que a doutora Gisane colocou. Como que eu estou respirando? Como que é isso? O que eu estou comendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou falando? O que eu estou nutrindo a minha mente? Então, esse texto, né, ele traz essa ideia dessa dinâmica, né? Então, como que nós perdemos energia o tempo todo, ou seja, a consciência o tempo todo, e nem damos conta que nós estamos criando rotas e hábitos que podem trazer desconforto, sofrimento, e que muitas vezes fica difícil de você tentar quebrar essa sequência toda. E tem um outro livro que foi escrito 600 anos antes de Cristo, que é chamado Tratado de Li Tongping, que ele fala assim que essas situações ela comete a pessoa quando ela está em estado de vigília, ou seja, acordado o tempo todo, isso está acontecendo. Quando ela está em estado de observação interna, nós fizemos no começo pedir para ficar com os olhos fechados e tentar não pensar em nada. E o que aconteceu? A mente começou a pensar. Então, quando eu parei para observar o que a minha mente estava fazendo, eu percebi que ela estava cheia de pensamentos. Então, mesmo na hora que eu quero frear os pensamentos, estou gastando energia, porque ela está lá, movimentando isso. E durante o sonho. Tem pessoas que dormem e acordam. Quem já dormiu e quando chega de manhã acordou e falou, nossa, parece que eu acordei pior que ontem. Alguém já... Ninguém, né? Aqui ninguém, né? Teve a sensação que, nossa, parece que... Como você está? Pior que ontem. Então, o que o seu espírito andou fazendo, hein? Alguém sabe aí o que ele está aprontando durante a madrugada, enquanto você está lá tentando reabastecer as suas baterias? Né? Então, essas três situações, ou seja, 24 horas do dia, nós estamos perdendo energia para o meio. E o mais interessante de tudo, que é possível reverter esse quadro. É só não perder o excesso, porque nós temos a perda natural. Mas os excessos, eles podem ser trabalhados e você começar a agregar essa consciência. Cada salto que faz, você vai agregando essa consciência. A Gislaine, né, nós ficamos devagando muito, principalmente nas madrugadas, né, nós parecemos coruja, né. E uma das coisas que nos chamou a atenção, porque assim, nós chegamos no ambulatório de ela, e 7 anos, sentindo uma dificuldade de como tentar fazer pesquisa em cima de coisas assim, nesse tipo de trabalho. Como tentar trazer essas informações em estatística, com qualidade de publicação internacional. Então a gente ficava sofrendo, falando assim, nossa, como que vai conseguir fazer isso? Porque, e para escrever isso, como que faz? Esses modelos. Porque é difícil de tentar provar isso, né? Ele está num nível muito sutil. E nós não temos instrumentos, até o momento, sensíveis e específicos para tentar trabalhar essas questões. E também tem outra coisa, em que nível de consciência estou trabalhando? Será que é nível biológico? Será que é nível mental, emocional, espiritual? Quais níveis que esse meu instrumento está tentando ser sensível? De repente, ele tem condições de avaliar o nível biológico, mas a técnica está trabalhando no nível espiritual. Então, é super complicado, né? E nós fizemos um trabalho com sino pós-pólio o ano passado, e foi assim, foi uma das coisas maravilhosas que eu pude experimentar, porque eu consegui ver esse modelo acontecendo nos pacientes, principalmente na questão do sonho. E foram trazendo as informações e nós conseguimos perceber que começou a ter essa agregação. Então, em vez de perder energia para o meio, eles começaram a agregar isso. Começaram a agregar essa energia. E começou a passar na nossa mente, nós estamos fazendo o caminho inverso do que seria o natural, né? Você sempre perder energia para o meio por não conhecer as ferramentas. E quando esses pacientes começaram a utilizar dessas ferramentas, eles começaram a deixar de perder essa energia. E começaram a ter alguns ganhos da prática, dentro da possibilidade de cada um e do investimento de cada um. É um trabalho de ensaio clínico e nós estamos fechando, se Deus quiser, até o meio do ano deve se fechar. E aí passou pela nossa cabeça, por que não levar isso para ela? Porque a ela ainda sempre é um ponto de interrogação.
nós sempre colocamos assim, nós parecemos que estamos num jogo de xadrez. Do outro lado, o mecanismo que faz com que o paciente acaba andando mais rápido e nós aqui criando estratégia. Aí quando a gente vai dar o checkmate, aí o outro lado pega, vira o jogo e fala, nossa, mudou tudo. Aí começa tudo de novo. Então parece que toda vez que nós achamos o caminho, aí se perde novamente. E esse estudo trouxe algum entendimento e nós estamos agora, até escrevemos um projeto para a FAPESP, já está sendo finalizado, e a ideia é começar a trazer essa experiência que nós conseguimos com uma outra situação, que tem uma evolução um pouco mais tardia, e trazer essas informações e ver como que se comporta isso para o paciente. Uma das dificuldades que nós, é uma hipótese, né? Toda vez que nós colocamos agulha no paciente, ele está lá deitado, nos primeiros 15 minutos ele está acordado, depois ele começa a dormir. O que acontece nesse processo? Ele está perdendo energia, não está? Porque nós sabemos assim, ele sai bem, essas curvas, né, começaram a mostrar assim, que tinha, parece que uma tendência a melhorar um pouco, criar uma certa estabilidade e depois ele começa a perder novamente. O que está acontecendo que ele não consegue manter isso? E o porquê? E aí chegamos na seguinte conclusão. Nós entraremos agora com uma técnica chamada Qigong, que são exercícios de respiração e meditação. Porque tem uma frase do Imperador Amarelo, que ele fala assim, que o movimento gera fogo, ou energia, né, ou consciência. E a quietude produz água. Ele também traduz como tutano, ou seja, ele quer dizer matéria. Então, a meditação ela consegue fazer com que isso fique firme. Mas como fazer a meditação? Naquela ideia. Eu tenho um eixo vertical que liga céu e terra. Não tem como separar a espiritualidade, as questões psíquicas, emoção e corpo. Não dá para fazer isso. É um eixo. Ele é verticalizado. Então tem que estar todas as coisas ao mesmo tempo. E durante todo esse tempo, estamos tentando entender que técnica seria a melhor. Porque se nós pegarmos os estudos sobre exercícios físicos, tem muito estudo apontando que o exercício físico para ela, às vezes, acaba piorando a situação. Então, qual a intensidade e que dosagem? E eu tive a oportunidade de estudar com 6 professores chineses, né? E assim, aprendi muita técnica. E fiquei vendo dentro desse hall que tipo de técnica que seria apropriado para essa situação. E chegamos numa técnica que é deitado. A pessoa pode fazer a técnica deitado. E isso nós consegue minimizar várias situações. Tanto o paciente que esteja em fase 1, 2, 3, e respeitando o grau de comprometimento. Então a ideia é começar agora a investir e tentar ver como que se comporta isso. Estava brincando com a Gislane, né? Nós estávamos brincando e talvez as respostas estejam na frente do nosso nariz, mas nós insistimos ainda em olhar do lado. E talvez as coisas sejam mais simples do que nós tentamos achar. Essa ideia toda veio desse esquema, tá? Então, aqui mostra o grande vazio, né? Aí vai se distribuindo. Aqui são os espíritos chineses que a Gisane estava comentando, né? Eles, ao todo, são 13. E o livro do Imperador Amarelo, às vezes, atribui alguns como característica de general, porque eles são muito fortes. E, dependendo de como você alimenta esses generais, eles podem se virar contra ti também. E isso aqui é de um tratado taoísta, né, que nós tiramos, é um tratado de 3.000 anos atrás. E essa aqui é a frase do Imperador Amarelo. O movimento faz crescer o fogo, ou seja, aumentar a minha consciência, a minha energia. E a quietude faz crescer a água, ou seja, eu consigo fazer isso ficar mais concreto. Então, se nós pensarmos em parte de neurologia, potencial de ação. Eu tenho o neurônio, a parte mais a matéria, aí eu crio esse potencial de ação, a energia, e eu vou criar sinapses, ou seja, caminhos diferentes. Então, quanto mais caminhos diferentes, com hábitos adequados, mudança de paradigma, mudança de comportamento, eu consigo, então, fazer com que a quietude faça crescer a água. A água, para o chinês, significa
Humildade no sentido de, assim, de aceitar que existe a aversão, existe o apego, e como que eu vou lidar com isso. Ela também passa a ideia de flexibilidade, porque a água, em qualquer lugar que você colocar, ela se adapta ao meio. Se eu colocar num copo, ela vai adaptar a forma do copo. Se eu colocar numa vasilha quadrada, ela vai ficar quadrada. Então eu não crio resistência. Eu aceito e me adapto. E também ela tem uma questão importante, porque a vida não tem como não existir sem a água. E ela tem essa questão que geralmente é usada muito nas igrejas rituais, né? Que é a questão da limpeza. Né? Então é como se eu mergulhasse na água e saísse limpo. Mas limpo do quê? Dessas rotas que não servem, que elas só ficam ali ajudando você a manter aquele mesmo padrão e fazendo as mesmas coisas. Então, se você caminhar o mesmo caminho, vai chegar no mesmo lugar. Tem que experimentar, às vezes, trocar os caminhos. E essa ideia até que o professor Sérgio também está tentando trazer. E não é possível fazer isso apenas do ponto de vista do pesquisador. Então não dá para você apenas chegar lá e colocar agulha e a pessoa achar que só isso é o suficiente. Você tem que assumir a responsabilidade do seu destino. Quando você assumir a responsabilidade do seu destino e falar, eu estou assumindo a responsabilidade do meu destino, e você, o pesquisador, também participante, os dois lados participam juntos, essa energia ela consegue agregar melhor, e aí o caminho ele pode ser feito de maneiras diferentes, de acordo com como cada um foi aí cultivando ao longo do tempo. Esse poema aqui, esse provérbio, né, é um dos professores meu, esse é o nome dele. Não dá para traduzir porque fica meio esquisito, né? Porque o sobrenome dele é Tigre. Aqui é jovem e aqui é perfeição. Então imagina eu chegar para o professor, ô jovem perfeição. O nome dele é Jovem Perfeição. Então não se traduz, né? Porque fica meio esquisito. Nome chinês é parecido com o nome de índio, né? Touro sentado, nuvem branca, pena pálida, e é umas coisas assim, não dá para traduzir. E o que ele sempre dizia era assim, boa técnica para preguiçosos é como bom chá em água fria. Então, o que ele queria dizer? Se você não assume a responsabilidade que você é o agente curador, é como você tivesse uma técnica boa, mas passa para alguém que é preguiçoso. Ou como se você tivesse um chá de excelente qualidade colocado em água fria. Você vai perder a parte mais bela da situação. Então, tem que ser participativo. Não tem outro caminho. Então, nós estamos convidando a todos os pacientes que frequentam tanto o ambulatório de medicina chinesa, como também o ambulatório de espiritualidade com o professor Sérgio, que sejamos pesquisadores em conjunto. Nós, com as nossas ideias malucas, e vocês vindo e ajudando a gente a tentar tirar aquilo que é excesso, que não serve, e tentar traçar uma rota diferente do que seria o habitual. Agora eu gostaria, de novo, né? Eu não vou ensinar, perguntaram para mim, você vai ensinar alguma técnica de meditação? Aí eu falei, depende, né? Não sei. Na verdade, não é objetivo de ensinar nada. A ideia era só contextualizar, porque assim, muitas pessoas fazem algumas práticas orientais, e às vezes nem sabe por que está fazendo. E quando você tem um pouquinho de informação, lógico, não é para ficar que nem eu faço com a minha esposa. Para que serve isso? Né? Porque ela fala, pratica e descubra. Né? Mas a ideia é assim, depois de um certo tempo de prática, essas informações elas só vêm confirmar aquilo que você já está descobrindo pela experiência individual. E os tratados antigos sempre falam dessas práticas como caminho solitário. Ou seja, só você pode fazer por você. Ninguém pode fazê-lo. É como nesse momento, eu estou com vontade de ir no banheiro fazer xixi. Alguém pode ir fazer por mim? Não. Só você pode fazer por você. Então eu gostaria agora que vocês, como no início, fechassem os olhos. O tempo agora vai aumentar para 2 minutos e tenta observar o que a sua mente está aprontando nesse exato momento.
Ok? Ainda continua muito intensos os pensamentos. Diminui um pouco. Agora, se você fizer isso novamente e associar uma respiração mais tranquila, você vai notar que vai começar a mudar novamente. E a tendência é cada vez abaixando os pensamentos. Então, isso chama-se sentar e esquecer. Ou seja, eu mantenho a minha respiração tranquila e naturalmente vou esquecendo das coisas. Vou esquecendo do pensamento, vou esquecendo do meu corpo e vou esquecendo de tudo. Quando você faz isso, o corpo ele começa a relaxar. Quando ele relaxa, a magia começa. Porque aí tem espaço suficiente para toda aquela exposição que o professor colocou antes, e depois, no próximo momento, falar de como que essas sequências de nutrição que caminha por áreas do corpo. Então, você permite criar espaço para que isso ocorra no seu organismo. E essa é a ideia de estar trazendo essas informações. Muito obrigado. Essa teoria nós só passamos para os pacientes depois de 3 meses, né, porque não tinha como fazer isso antes. E vocês estão tendo de primeira mão, sem fazer nenhuma prática inicial. Então, geralmente se passa 3 meses depois. Por quê? Porque quando a gente começa a falar disso, aí eles falam, nossa, aconteceu comigo isso. Então, isso é apenas uma confirmação do processo, do que acontece com o paciente. Estamos às quarta-feiras, à tarde, no ambulatório, contato via Brela. Muito obrigado à organização pelo convite e até.